A escravidão existe na forma da escravidão financeira nos dias atuais. A escravidão financeira existe e as correntes que prendem estes escravos chama-se dívida. E o chicote são os juros. Preste bastante atenção no que eu vou lhe falar. Nos tempos antigos, desde que o homem se afastou de Deus, a escravidão se deu início no mundo, na história da humanidade. A escravidão foi uma invenção humana, não divina. Deus nos chama à liberdade. Deus criou o ser humano livre, mas o ser humano afastado de Deus logo descobriu que ele poderia escravizar outros seres humanos. Pela força, pela guerra, pela opressão, pelo poder, ele poderia forçar outras pessoas a trabalharem para si e assim enriquecerem de forma ilícita. Isso existe desde os primórdios da humanidade. Na sua forma mais grosseira, aquela escravidão que você vê hoje nos filmes, a escravidão que literalmente acorrenta outro ser humano, que prende, que mata, que chicoteia. Essa escravidão não se vê muito mais hoje, ainda que ela exista em alguns pontos do mundo e até do nosso país. Mas a escravidão mais comum hoje, a escravidão legalizada, é a escravidão financeira, onde o modelo mudou. O modelo não é mais o antigo. Qual era o modelo antigo? O modelo antigo era que, pela força, os mais fortes tomavam posses de terras, de bens e de pessoas. Os mais fortes tomavam posse. E os mais fracos serviam os mais fortes. Então, logo, os donos, chamados latifundiários, os donos de terras, tomavam posse de pessoas e de espaços, e estas pessoas iam servindo a estes donos e estes iam enriquecendo. Este era o modelo antigo. O modelo novo da escravidão não é muito diferente, mas hoje é legalizado através de todo o sistema financeiro, onde os donos, aqueles que são donos de posses, de bens, de propriedades, trabalham para emprestar dinheiro, vender, emprestar, manter as pessoas escravas através do dinheiro, de forma que elas vivem a trabalhar para pagar, para passar o dinheiro para estes que são donos hoje. Então você talvez que está aí pagando juros exorbitantes de cartão de crédito, você é uma espécie de escravo. Você que não tem nada, não tem literalmente, como diz o provérbio, onde cair morto, né? Essa expressão que diz eu não tenho onde cair morto, se refere a que quando a pessoa era escrava, ela não tinha posse alguma, de forma que se ela caísse morta, ela ia cair morta no pedaço de terra de outra pessoa. Então essa expressão, eu não tenho onde cair morto, expressa esse tipo de vida. A pessoa era tão escrava, tão miserável, que se ela caísse morta, ela cairia morta no lugar que pertencia a outra pessoa. Ela não tinha um lugar nem para morrer. Então, você que vive assim, de aluguel, você que vive de favor de outras pessoas, você que toda a sua vida está envolvida em despender seus esforços para ganhar um dinheiro que no final do mês vai todo para as mãos de outras pessoas, desculpe te dar essa notícia, mas você é um escravo. Você é um escravo. Para que você fique livre dessa escravidão, a primeira coisa que você tem que entender é a vontade de Deus. Deus não é o criador dessa escravidão. E nem os ricos são os seus inimigos. Eu não estou te dando esse discurso para você ficar com raiva dos ricos. Não.
O ser humano, seja rico, seja pobre, existe ser humano mau, opressor, enganador, mentiroso, em todas as classes sociais. Não vamos aqui santificar, beatificar o pobre e demonizar o rico, porque há maldade para os dois lados. O que eu estou falando é que você que quer se ver livre desta escravidão, a primeira coisa que você tem que fazer é se voltar para o plano divino. Voltar-se para a vontade de Deus, que sempre foi a liberdade do seu povo, que o seu povo fosse dono, que o seu povo fosse justo, dono não no sentido de opressor, mas justo, consigo, com Deus, com seus vizinhos, com seu próximo, e desfrutasse de uma vida abençoada nesta terra que Deus lhe deu. Esta é a vontade de Deus. Mas para que você se encontre com esta liberdade e esta vida abençoada na terra, você tem que encontrar-se com o possuidor dela. Deus é possuidor dos céus e da terra, diz o texto sagrado. Deus se revelou a Abraão como possuidor dos céus e da terra e ensinou a Abraão como era que ele iria também se tornar possuidor, representante de Deus aqui na terra. Então, se você quer se ver livre da escravidão, você tem de se voltar para o possuidor dos céus e da terra, que não é injusto, que não é opressor, que não explora aqueles que são possuídos. Não, Deus é possuidor que compartilha suas posses com os seus filhos, como todo bom pai. Deus quer que você seja possuidor também. Todo pai que é rico quer passar sua herança para os seus filhos. E Deus quer que os seus filhos tenham a sua herança na terra. Qual é o caminho? Primeiro passo, você tem que colocar a Ele, ao Criador, em primeiro lugar na sua vida. Se Ele não é primeiro na sua vida, se o que você mais quer na sua vida é dinheiro, então você vai ser escravo do dinheiro. Se o que você mais quer é liberdade financeira, você tem que buscar o autor da liberdade. É Deus. Deus é o autor da liberdade. E com esta liberdade, Ele dá liberdade financeira, liberdade de pensamento, liberdade de vida, liberdade em todos os sentidos, liberdade com justiça, com responsabilidade, com disciplina. Não confunda essa liberdade com libertinagem. Então você quer ser livre da escravidão financeira e todos os outros tipos de escravidão? Você tem de se voltar para o possuidor dos céus e da terra, colocando-o em primeiro lugar na sua vida. Faça o primeiro, que Ele também te fará primeiro em tudo que você fizer nesta terra. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!